Olá, boa noite. Lula indica Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. O economista diz que é uma honra e responsabilidade imensa ser indicado ao posto. O Brasil criou mais de 188 mil empregos com carteira assinada em julho de 2024, uma alta de 32,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado. E você vai ver também. O governo assina decreto e mulheres agora estão autorizadas a fazer alistamento militar. Ministro José Múcio diz que norma corrige erro histórico e que participação feminina deve chegar a 20% da tropa. A Polícia Federal fez uma mega operação para combater fraudes fiscais e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais. Os agentes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em 15 cidades de São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a investigação, o grupo criou 2 bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para a prática das fraudes financeiras. Segundo a Polícia Federal, os bancos digitais tinham contas em bancos tradicionais e ofereciam na internet contas clandestinas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial. A Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas usadas pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares. Entre os alvos da operação estão instituições administradoras de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, usadas para lavar dinheiro de facções criminosas, além de empresas com dívidas trabalhistas e tributárias. De acordo com a Polícia Federal, a fraude ultrapassa os 7 bilhões e meio de reais. Uma ação da Polícia Civil apreendeu diversas máquinas de pegar bichinhos de pelúcia no Rio de Janeiro. Uma perícia apontou que os equipamentos eram programados para enganar os consumidores. Nesse galpão, na zona norte do Rio de Janeiro, os agentes encontraram dezenas de máquinas e centenas de brinquedos. Os policiais também estiveram nessa loja em um shopping da zona norte que foi interditada. Todas as máquinas pertencem à empresa Black Entertainment. Segundo a polícia, elas foram adulteradas para dificultar a liberação dos brindes no chamado golpe da garra fraca. As investigações começaram em maio, após informações de que empresas utilizavam brinquedos falsificados. A perícia feita nos equipamentos apreendidos constatou que eles possuem um sistema eletrônico de contador de jogadas, para que a pessoa consiga capturar o bichinho somente após um determinado número de tentativas. Na ação foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão na capital do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e em Santa Catarina. Ninguém foi preso. Além dos equipamentos, foram apreendidos documentos, computadores, celulares e uma arma. A polícia ainda apura a participação de milicianos e de bicheiros no esquema. Em novo julgamento, a filha acusada de matar e queimar a família no ABC Paulista há 4 anos é condenada a 85 anos de prisão. Na porta do Fórum de Santo André, o clima era de alívio. A avó da acusada comemorou a condenação da neta. Começa hoje um novo dia, uma pedra em cima. Vou fechar o caixão, vou sair do luto. A dor eu vou levar o resto da minha vida. A dor, a falta deles. Mas eu prometi cumprir. Deus me deu força para mim até o final. Ana Flávia Martins Gonçalves foi novamente considerada culpada pelas mortes dos pais e do irmão, em crime cometido há 4 anos e 7 meses. A pena foi fixada em 85 anos de prisão, por homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e associação criminosa. Este foi o segundo julgamento que a autora do crime enfrenta. No ano passado, ela e outras 4 pessoas foram condenadas a mais de 60 anos de prisão pelas mortes da família de Ana Flávia. Na época, a filha foi considerada culpada apenas pelo assassinato dos pais e inocentada pela morte do irmão. O Ministério Público recorreu da sentença a pedido da avó do garoto. Eu clamei justiça. Aí a promotora, o juiz, falou para mim, me deu certeza que ia ter outro júri, só com ela, no caso, para ser condenada, para ser justiça, a morte do irmão.
O crime ocorreu em janeiro de 2020. A família de Santo André foi encontrada carbonizada no porta-malas de um veículo encontrado em uma estrada rural de São Bernardo do Campo. As vítimas, Flaviana Menezes, de 40 anos, Romiuque Gonçalves, de 43, e Juan Vitor Menezes, de 15, foram rendidas e torturadas dentro da casa onde moravam. Ana Flávia contou com a ajuda da namorada dela, um primo e outros 2 comparsas. Todos cumprem pena em presídios no interior do estado. Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian revela que mais de 40% das pessoas em todo o Brasil já foram vítimas de fraude. Paula encontrou uma empresa pela internet para vincular o carro no trabalho de entregas, mas no lugar do serviço ele teve prejuízo. Eles cobraram um valor para que fosse colocado o rastreador. Eu paguei esse valor. Aí depois desse valor pago, eles marcaram o dia para vir colocar. Quando chegou no dia, aí tinha outro valor para fazer uma identificação virtual. E eu paguei também. Eu sei que em tudo eu paguei quase R$1.000. Paula é uma entre as milhares de vítimas. Segundo o relatório de identidade digital e fraude deste ano da Serasa Experian, 4 em cada 10 brasileiros sofreram alguma fraude. E a maioria, 57%, tiveram perda de mais de R$2.000. No estudo, 1.135 pessoas foram entrevistadas. 39% caíram em golpes de cartão de crédito falsificado. 32% disseram ter sido lesadas por boleto ou Pix falso. 21% tiveram prejuízos no chamado phishing, a comunicação enganosa que geralmente induz a pessoa a clicar em algum link para o roubo de dados pessoais. O principal é não clicar, né, em links desconhecidos, né, em mensagens que você recebe, né, de números desconhecidos, né. É sempre ter esse olhar muito cuidadoso, né, de quem que você está recebendo aquela mensagem. Realmente é do seu banco? De acordo com a pesquisa, 46% das pessoas que mais sofrem fraude estão na classe B. Já na classe C, são 35%. Outra característica é a idade. 48% das vítimas têm mais de 50 anos. Especialmente porque é um público que já tem uma saúde financeira já mais consolidada, né, já tem, né, um perfil, né, de investimentos já mais consolidado, então acaba sendo o alvo predileto ali dos fraudadores justamente para tentar, né, fazer algum golpe de maior valor. A quantidade exorbitante de golpes que permanecem e se renovam na velocidade dos avanços tecnológicos, como acontece com as fraudes que usam inteligência artificial, tem levado as empresas a investirem mais em segurança cibernética. Nós notamos um aumento de 58% na preocupação, né, das empresas com a segurança, né? Tanto que a segurança tem, inclusive, ultrapassado, né, investimentos das empresas em ações, né, de prevenção à fraude, né, que antes era até talvez perdendo apenas para investimentos ali de marketing. Um levantamento feito em 5 capitais brasileiras mostra que mais da metade das mulheres trans já sofreu algum tipo de violência sexual. A pesquisa entrevistou 1.317 mulheres trans entre 2019 e 2021. Essas imagens foram gravadas depois que Brunella foi agredida por um homem dentro do ônibus. Ela foi ameaçada e, com medo, deixou o veículo. Brunella procurou uma delegacia e registrou o boletim de ocorrência. E a gente descobriu, né, depois que ele trabalhava para serviço público, né, para o Estado, e o vídeo chegou até o Estado e ele foi mandado embora, né, do trabalho, né, e também chegou a perder até o emprego. Essa não foi a única violência que ela sofreu. Brunella já foi agredida por exigir o uso de camisinha durante a relação sexual. Na hora que eles viram que eu peguei a camisinha, eles não gostaram e vieram para cima de mim. Pegaram a minha bolsa, que estava com o valor que ele tinha me dado, só que nisso eu arranquei a bolsa da mão dele e ele me segurou. Quando ele me segurou, eu fiz assim, eu consegui soltar e eu saí correndo. A maioria das mulheres trans que vive em São Paulo, Manaus, Salvador, Porto Alegre e Campo Grande já sofreu algum tipo de violência sexual.
É o que revela uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós imaginávamos uma prevalência em torno de 35% a 45%. No nosso estudo, a prevalência foi de 53%, que a maioria dessas mulheres que sofreram alguma violência sexual durante a vida, elas sofreram repetidamente essa violência sexual. A pesquisa revela ainda que 94% das vítimas não fizeram denúncia ou buscaram apoio de amigos e familiares. 93% também não procuraram serviços de saúde. Outro dado que chama a atenção é o perfil dos agressores. Apenas 36% eram desconhecidos, enquanto 33% eram conhecidos da vítima e 31% familiares ou parceiros. Nesse sentido, a gente tem uma lição muito grande a fazer no país, que começa, sem dúvida nenhuma, com a educação entendendo o que é uma pessoa trans, respeito aos direitos dessas pessoas. Você sofre isso não só com os olhares das pessoas, quando as pessoas agridem com palavra, mas quando também vem te agredir fisicamente, né? O presidente Lula anunciou o nome de Gabriel Galípolo como possível substituto de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo depois de uma reunião com o próprio Gabriel Galípolo e com o presidente Lula. Essa reunião aconteceu hoje à tarde, a portas fechadas, no Palácio do Planalto. Galípolo já era cotado como a escolha do presidente para substituir Roberto Campos Neto, só que essa indicação ainda precisa ser avaliada pelos senadores. Inclusive, o documento que oficializa o nome do atual diretor de política monetária do Banco Central já está no Senado. Primeiro, Galípolo vai passar por uma sabatina que vai ser feita pelos senadores membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Depois, eles vão votar essa indicação. Se aprovado, haverá uma segunda votação, dessa vez com todos os senadores no plenário da Casa. Nos bastidores, o que se fala é que o presidente Lula queria que a sabatina fosse feita antes das eleições. E por quê? Para que não houvesse choque de agenda dos aliados que estão na disputa eleitoral. No entanto, em pronunciamento, o ministro Fernando Haddad disse que o governo federal vai respeitar o rito do Senado. Vamos ouvir. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir, mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância, né, dessa indicação. Se nós vamos respeitar a institucionalidade da casa. A casa tem o seu ritmo, tem os seus afazeres e vai saber julgar o melhor momento de fazer essa batida. Bom, se for confirmado, Gabriel Galípolo deve assumir a presidência do Banco Central a partir de janeiro do ano que vem. O mandato de Campos Neto se encerrará no dia 31 de dezembro. Com a troca, a expectativa é de uma relação mais fácil entre o governo federal e o Banco Central. É que, especialmente sobre os juros, uma vez que Galípolo é defensor da redução da taxa Selic. Nós temos aí uma reportagem falando um pouco mais sobre o possível novo presidente do Banco Central. Vamos ouvir. Gabriel Galípolo é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela Universidade Católica de São Paulo, onde também deu aula entre 2006 e 2012. Começou no serviço público em 2007, como assessor econômico da Secretaria de Transportes no governo de José Serra, em São Paulo. Um ano depois, assumiu a unidade de estruturação de projetos da Secretaria de Economia do Estado. De 2017 a 2021, Galípolo presidiu o Banco Fator, especializado em parcerias público-privadas. Foi responsável pelo estudo para a privatização da SEDAI, Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro.
Gabriel Galípolo é considerado por outros economistas como um desenvolvimentista moderado, favorável à participação estatal em setores estratégicos. Em palestras, ele também defendeu uma sintonia entre a responsabilidade fiscal e o combate à desigualdade social, com a melhoria no gasto público. Gabriel Galípolo deve comandar o Banco Central por 4 anos, até 31 de dezembro de 2028. É na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e eu estou muito contente. Bom, agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país com o Igor Silveira, que está aqui com a gente. Igor, boa noite para você. O que a gente pode esperar para amanhã? Vai dar uma esquentadinha? Diz que Vamos sim. lá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Boa Augusto. noite. Boa noite para você que está em casa. Sim, a partir de amanhã começa a esquentar um pouco mais. E tudo isso porque a alta polar responsável por esse frio extremo nos últimos dias, ela já se afasta para alto mar. Então o sol aparece, ganha força, o clima fica um pouco mais agradável. Só que no extremo sul gaúcho tem previsão de chuva amanhã por causa da passagem de uma frente fria. Ela não tem força, então não avança para Santa Catarina e nem menos para o Paraná. Agora, em São Paulo, as temperaturas voltam a subir, como a gente observa aqui na tela. Olha, a máxima de 24 graus amanhã, 27 graus na sexta-feira, 29 no sábado e no domingo 30 graus. Bem diferente da semana passada, né? No Rio de Janeiro também o tempo fica quente, ensolarado, com as máximas chegando na casa dos 27 graus. A mesma temperatura vale para Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo, 25 graus de máximas amanhã. Agora, no interior nordestino, o sol aparece, o tempo fica abafado por lá, mas tem previsão de chuva em pontos do litoral, uma chuva fraca e isolada. Na região norte, a instabilidade se mantém em pontos do Amazonas e também em Roraima. Só que as temperaturas seguem altas por lá, viu? Olha, as máximas podem chegar na casa dos 36 graus amanhã em Manaus. No centro-oeste, o tempo continua quente, abafado, então atenção para a qualidade do ar, né? Pode ficar abaixo dos 40%, é importante beber bastante água. Máxima chegando aos 38 graus amanhã em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Valeu, Igor. Boa noite para você, até amanhã. Por causa das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre fechou hoje a contratação de uma empresa que realiza alertas de desastres climáticos. As enchentes de maio deixaram marcas irreparáveis no Rio Grande do Sul. E quase 4 meses depois, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje a contratação de um serviço de monitoramento de eventos climáticos. Envolve efetivamente totens em 10 pontos da cidade que vão fazer, né, a medição da quantidade da chuva, a temperatura, os ventos, qualquer eventualidade climática vai gerar um alerta na sala da Defesa Civil. Os totens espalhados pela cidade serão equipados com alto-falantes para emitir avisos e alertas para a população. Também serão instaladas 10 réguas com câmeras para medição do nível de rios e arroios. A previsão é de que a instalação dos equipamentos aconteça até dezembro, quando o monitoramento poderá ser iniciado. O valor do contrato com a empresa é de quase R$2,5 milhões de reais. O governo do Pará decretou situação de emergência e proibiu a utilização de fogo, principalmente para limpeza de resíduos e manejo das áreas. A medida foi tomada depois do aumento de focos de queimadas na região, agravada pela piora da qualidade do ar no estado. O Pará foi uma das regiões com maior número de incêndios, entre os dias 24 e 25 de agosto, com 1.103 focos registrados. Segundo o INPE, desde o início do ano até agora, o estado registrou 14.794 focos de queimadas, ficando atrás apenas do Mato Grosso, com 21.694 focos. Essa situação fez o governador Helder Barbalho decretar estado de emergência. A medida prevê a proibição de utilização do fogo, inclusive para a limpeza do manejo de áreas, pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Tenhamos esta medida dura, porém necessária, para evitar os impactos ambientais, as áreas de queimada e a repercussão nas áreas hídricas dos nossos rios,
que podem vir a sofrer com a redução do fluxo dos nossos rios, com secas severas, atingindo as comunidades ribeirinhas, atingindo a população do estado do Pará. O decreto faz parte de um esforço coletivo entre o governo federal e os estados da Amazônia Legal para reduzir os efeitos adversos em relação aos focos de queimadas na região, visando proteger as populações locais e, claro, o meio ambiente. Quem descumprir essas determinações pode cumprir com sanções penais, civis e administrativas. Notas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade alertam o governo estadual para a escassez hídrica e os impactos do fenômeno Laninha em 2024, o que deixa o território paraense mais vulnerável a desastres ambientais, inclusive a incêndios florestais. E o estado do Acre também sofre com as queimadas. Em agosto foram registradas quase 3.500 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Corpo de Bombeiros. É o pior mês de agosto no Acre para queimadas desde o início da série histórica. Na capital Rio Branco, muitos animais silvestres morreram. A fumaça dos incêndios cobre os céus e prejudica a qualidade do ar. A umidade está em 25%, patamar próximo à de deserto. Nós estamos com uma umidade relativa do ar bastante crítica, né? E um dos problemas que a gente tem enfrentado é que tanto o estado do Acre quanto a Amazônia, Rondônia, Bolívia e Peru também tem tido aí um acréscimo grande nas queimadas. Nós estamos na sala de situação do Corpo de Bombeiros. Aqui tem o registro das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros pela Operação Fogo Controlado. A gente vai mostrar agora, para você ter uma ideia, aqui está o mapa do Acre, né, com as queimadas, e mais embaixo estão aqui o número de ocorrências. 2022 foram 2.542, 2023, 2.558 e em 2024 um aumento de 34%, 3.430 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Acre. Esses incêndios que acontecem em outros estados, eles são trazidos, a fumaça vem pelo vento, né, como pode verificar os incêndios que acontecem. No Amazonas, em Porto Velho, a maioria da fumaça vem para cá, infelizmente. Os rios também sofrem com a estiagem. O rio Acre atingiu seu menor nível em 2024, 1,32 m, apenas 7 centímetros da cota histórica de 1,25 m, registrada em setembro de 2022. Olha, além dos prejuízos ambientais causados pelas queimadas, os animais também são diretamente impactados. Muitos morrem durante os incêndios, outros conseguem até fugir, mas acabam atropelados. Este filhote de anta, de apenas 2 meses, foi resgatado pela Polícia Ambiental de Irapuã, na região de São José do Rio Preto. Ao tentar fugir dos incêndios, ele sofreu queimaduras na barriga e está sendo cuidado pela equipe de veterinários do zoológico da cidade. A mãe deve ter fugido e abandonou. Mas a queimadura aparentemente não parece ter se aprofundado tanto, né? Então esperamos que a coisa não se complique muito. O zoológico também está cuidando desses filhotes de cachorro do mato, um papagaio que perdeu o bico, macacos e outras espécies. Quando chegam aqui, eles passam por uma série de exames. Após serem tratados, algumas espécies são devolvidas à natureza. Já aquelas que não têm condições passam a viver no zoológico. Depende da espécie, do animal, em que situação. Filhote, por exemplo, a maioria fica muito dependente, né? E muito manso. Se for solto, a possibilidade de ser caçado, se eles conseguem procurar o alimento, né, na natureza. Muitos animais que fogem das queimadas acabam sendo atropelados. Só este ano, o zoológico aqui de São José do Rio Preto já recebeu cerca de 500 animais que foram vítimas de atropelamentos. Isso acontece muito com os tamanduás. Os filhotes normalmente se deslocam em cima das mães. Os que sobrevivem são trazidos para cá. Como ele fica sempre agarrado à mãe nas costas, ele é encontrado junto. Quando os dois não morrem, quando o filhote sobrevive, a Polícia Ambiental traz para cá, né, e a gente cuida até ele ficar adulto. No ano passado, 112 animais foram resgatados entre os meses de junho, julho e agosto. 22 eram filhotes. Neste ano, de janeiro a julho,
O número foi o mesmo que nos 8 primeiros meses de 2023, 112 animais. 35 filhotes ficaram órfãos. Não colocar a mão, porque a pessoa pode se ferir, né, e adquirir até alguma doença, alguma coisa assim. Então, o ideal, ou pelo menos se puder colocar uma caixa em cima, alguma coisa que ele não se desloque dali, mas não colocar a mão, né, isso pode ser perigoso. E aí chamar a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros. O estado de São Paulo vive entre maio e agosto a pior seca desde 1982. Além da estiagem, altas temperaturas e ações humanas contribuem com o aparecimento de novas queimadas. 7 pessoas já foram presas por suspeita de incêndio criminoso. Vamos ao vivo conversar com a repórter Valéria Luizetti, que traz mais informações sobre a situação do estado, né, Valéria? Boa noite para você. Pois é, boa noite, Augusto, boa noite, Gabi, a todos que nos assistem. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 175 estão em seca extrema e 213 em seca severa, ou seja, pelo menos cerca de 60% dos municípios. Número considerado elevado mesmo para essa época do ano, que costuma ser mais seca. Pelo menos 4 pessoas estão internadas em Ribeirão Preto, no interior do estado, por conta de queimaduras dos incêndios que atingiram a cidade nesses últimos dias. Uma delas, inclusive, está em estado grave. Mais cedo, nós entrevistamos o capitão Farina, da Defesa Civil daqui do estado de São Paulo, que nos disse que, no momento, existem alguns focos de incêndio ativos, principalmente na região de Ribeirão Preto, e que 48 cidades continuam em alerta máximo para queimadas. A expectativa da Defesa Civil é que, com o aumento das temperaturas e ausência de chuvas, mais cidades entrem nesse alerta máximo até o final de semana. Então, eles continuam alertas para a possibilidade de novos focos de incêndio pelo estado. A polícia confirmou hoje a prisão de um homem de 32 anos flagrado por guardas civis, colocando fogo em uma mata à beira da rodovia SP-075, na cidade de Salto. Com ele foi apreendido um isqueiro. O homem confessou o crime e ficou à disposição da justiça. E assim como você disse no começo, outros 6 suspeitos foram detidos desde a semana passada por causar incêndio em vegetação e colocando fogo em canavial, em lixo, numa área de mata, em uma pastagem. A Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$15 mil em multas em 2 homens por acender fogueiras para a limpeza da vegetação. Lembrando que atear fogo em mato, em lixo e, é claro, soltar balões são algumas das práticas ilegais que têm causado essas queimadas. Gabi Augusto. Obrigada, Valéria. Boa noite para você. E olha, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o convite para que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esclareça os motivos do aumento das queimadas no Brasil e o corredor de fumaça que se formou no país no último fim de semana. O autor do requerimento, o deputado federal Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, informou que a audiência com a ministra está prevista para acontecer no dia 10 de setembro. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o pedido do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, para que as redes sociais dele fossem reativadas. Na decisão, o juiz do TRE afirmou que se trata de uma suspensão imposta de forma temporária. Disse ainda que ações judiciais voltadas para garantir parâmetros democráticos de igualdade, integridade e equilíbrio do processo eleitoral não se constituem em exercício de censura nem de afronta ao direito fundamental. Pesquisa Quest, divulgada hoje, aponta Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 22% das intenções de voto. O número representa uma alta em relação à pesquisa anterior, em que Boulos aparecia com 19%. Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, estão com 19%. Marçal cresceu 6 pontos e Nunes caiu 2. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em 4º lugar com 12%. Antes eram 19%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, tem 8%.
Na última pesquisa, estava com 6%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 3% dos entrevistados, um ponto percentual a menos que o último levantamento. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, vem em seguida, com 2%. Ele não era candidato no último levantamento. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular, e Altino Prazeres, do PSTU, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo, ou que não votariam, somaram 7%, e 8% não souberam responder. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Neste cenário, Boulos e Marçal aparecem empatados, com 38%. 19% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar. E 5% não souberam responder. Em outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes venceria com 46% das intenções de voto, contra 33% de Boulos. 17% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar. E 4% não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 47% das intenções de voto contra 26% de Pablo Marçal. 21% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar. E 6% não souberam responder. Em São Paulo, a Quest ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O governo federal publicou as regras para o alistamento militar feminino voluntário. Atualmente, as Forças Armadas só recebem mulheres a partir dos cursos de formação de suboficiais e oficiais. Com um decreto assinado hoje pelo presidente Lula e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, elas também vão poder se alistar a partir dos 18 anos. Diferente dos homens, o serviço militar para as mulheres será voluntário. O alistamento deve ocorrer entre janeiro e junho do ano em que elas completarem a maioridade. O recrutamento vai passar por etapas como seleção e incorporação. Aspectos físicos, culturais, psicológicos e morais serão avaliados. E a Força Militar também poderá exigir exames clínicos e laboratoriais. Pelo texto publicado no Diário Oficial da União, as mulheres que se alistarem poderão desistir do serviço militar até o ato de incorporação. Depois disso, o serviço passa a ser obrigatório e a militar vai ficar sujeita às mesmas regras do serviço masculino. Outra norma é que as mulheres voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e vão compor a reserva não remunerada assim que forem desligadas do serviço ativo. Temos certeza de que essa será mais uma porta de avanço das mulheres em uma área antes apenas masculina. Contar com a força da mulher no serviço militar será um ganho para as Forças Armadas e para a sociedade brasileira. É mais um passo para a ascensão da mulher na vida militar, prática já iniciada pelas três forças. Os anúncios aqui feitos pelo ministro José Múcio demonstram os esforços das Forças Armadas para se modernizar e aprimorar. Cito como exemplo a abertura ainda maior para o ingresso de mulheres, reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Pesquisa Quest divulgada hoje mostra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, bem à frente na disputa pela prefeitura da cidade. Segundo o levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 60% das intenções de voto. Um crescimento de 11 pontos percentuais em relação ao último levantamento, em que Paes tinha 49%. Em segundo lugar, aparece o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 9%. Ramagem está tecnicamente empatado com o candidato Tarcísio Mota, do PSOL, que ficou com 5%, e com Ciro Garcia, do PSTU, que segue com 3%. Em seguida, aparecem Rodrigo Amorim, do União Brasil, Marcelo Queiroz, do PP, Juliette Pantoja, do União Popular e Carol Esponza, do Novo, todos com 1% das intenções de voto.
Henrique Simonardi, do PCO, não pontuou. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 13% e 6% não souberam responder. Já no Rio de Janeiro, a pesquisa entrevistou 1.140 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. E no segundo dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal, Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco e Anderson Gomes, afirmou que sentiu náusea ao ver o delegado Rivaldo Barbosa, acusado de participar do crime e prejudicar as investigações, abraçado a mãe da vereadora. Quem acompanhou as declarações e nos conta tudo agora ao vivo é o repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília. Boa noite para você, Marcos. Como é que foi o depoimento de Rony Lessa? Olá, boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Esse depoimento de Rony Lessa começou quando ele estava respondendo questionamentos da Procuradoria-Geral da República e também da Defensoria Pública. Logo ali no começo, Rony Lessa disse que a divisão de homicídios da Polícia Civil sob a gestão do Rivaldo Barbosa, tinha muitos casos de corrupção. Sem ele citar nenhum caso específico ou nenhum nome, ele afirmou que inquéritos desapareciam para evitar o esclarecimento de crimes no Rio de Janeiro. Em um dos momentos, como você já citou, ele chegou a dizer que ficou enojado ao ver Rivaldo Barbosa abraçando a mãe de Marielle. Ele também disse que foi procurado por um dos advogados dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão logo depois de ter sido preso. Eles queriam que Rony Lessa assinasse um documento onde afirmava que não conhecia e nunca tinha falado com os irmãos Brazão. Vamos ouvir. Quando eu estava preso em Mossoró, a minha esposa, um dia numa visita, ela falou assim, olha, deixa eu falar aqui, deixa eu te dar um recado do Fernandinho. O Fernandinho era um dos meus advogados, era doutor Fernando Santana. O Fernandinho mandou te dar um recado. Que um advogado, amando do tal de Brazão, mandou perguntar o seguinte, se você queria, se você pode assinar uma procuração dele, mas ele já mandou adiantar o assunto. Para você é simples, a coisa é simples, é dizer que você não conhece os clientes dele e que muito menos eles têm alguma coisa a ver com esse crime. Ainda sobre o caso de Marielle Franco, hoje a Comissão de Ética da Câmara ela aprovou a cassação do deputado Chiquinho Brazão. E o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de impeachment contra Domingos Brazão, que é conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós preparamos uma reportagem com todos esses detalhes e vocês acompanham agora. Deputado federal sem partido pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão é apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro. Por isso, com 15 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do parlamentar. O processo foi de relatoria da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Há uma honra coletiva nessa Casa de Leis, que deve ser rigorosamente preservada. Quando um parlamentar age de maneira que extrapola os limites da decência do comportamento pessoal, não é apenas a sua própria imagem que é comprometida. O assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 14 de março de 2018, representou não apenas um ato de brutalidade, mas também um exemplo devastador de violência política de gênero. Marielle Franco, mulher, negra, ativista dos direitos humanos e vereadora da cidade do Rio de Janeiro, foi executada em um crime inóbil que chocou o país e o mundo. Chiquinho Brazão nega a participação no crime. Ele ainda pode recorrer da decisão do Conselho na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Caso isso aconteça, a CCJ terá o prazo de 5 dias para avaliar o pedido. A decisão final será do plenário, onde pelo menos 257 deputados, ou seja, a maioria absoluta, precisam votar a favor para confirmar a perda do mandato de Brazão. E na tarde de hoje, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de impeachment contra Domingos Brazão, irmão de Chiquinho. Ele, que também é acusado de ser um dos mandantes da execução de Marielle Franco e Anderson, é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
Deputados e vereadores do PSOL recorreram ao STJ para que Domingos fosse destituído do cargo, mas, sem discussão, a corte entendeu que não há relação entre a participação dele no crime e a realização da função. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento para convidar a prestar esclarecimentos Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os parlamentares querem questionar sobre o envolvimento dele no suposto vazamento de mensagens privadas trocadas entre Moraes e servidores dos tribunais, com a intenção de investigar simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por se tratar de um convite, Talhaferro não é obrigado a comparecer. A Quest Pesquisas também divulgou levantamento sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mauro Tramonte lidera e 5 candidatos estão empatados em segundo lugar. O levantamento mostra o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, à frente, com 30% das intenções de voto. Na sequência, e tecnicamente empatados, aparecem Duda Salabert, do PDT, e Bruno Engler, do PL. Fuad Noman, do PSD, Carlos Viana, do Podemos, Rogério Correia, do PT. Em seguida, aparece Gabriel Azevedo, do MDB, com 2%. E logo atrás, o Anderson Rocha, do PSTU, e Indira Xavier, do União Popular, com 1% das intenções de voto. Lourdes Francisco, do PCO, não pontuou. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar somaram 9% e 10% não souberam responder. Em Belo Horizonte, a Quest ouviu 1.002 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O empresário Luiz Carlos Baceto Júnior foi condenado pela 6ª Vara Criminal de Brasília a 4 meses de prisão por ameaça e incitação ao crime, após atacar o ministro do STF, Cristiano Zanin, no banheiro do aeroporto de Brasília. A pena deve ser cumprida em regime aberto. A decisão também estipula uma multa de R$10 mil. O caso foi em janeiro do ano passado. O próprio empresário gravou e divulgou o vídeo com ofensas e ameaças de agressão física contra Zanin, que na época ainda não era ministro do STF. Baceto Júnior já havia sido condenado por injúria. A pena foi de 4 anos, além de outros R$10 mil de multa. O empresário também teve que publicar uma retratação. O Exército abriu um inquérito para investigar a participação de militares na criação da chamada Carta Golpista, que pedia uma ação de revolta contra a eleição do presidente Lula. Segundo as investigações, o documento teria instruções de como aplicar um golpe de Estado nas eleições de 2022. Em nota, o Exército afirmou que os 37 militares eram da ativa e participaram produzindo, assinando ou difundindo o texto. Agora, a instituição tem 30 dias para concluir as apurações. Dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o Brasil gerou quase 188 mil empregos com carteira assinada em julho deste ano. Destaque para os setores de serviços e indústria. Esse número representa uma alta de 32% em relação a julho do ano passado, quando foram criados pouco mais de 142 mil empregos formais. A herança africana no Brasil vai ganhar força com o investimento do BNDES, que prevê melhorias na região conhecida como Pequena África, no centro do Rio de Janeiro. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, acompanharam a assinatura dos contratos na sede do BNDES. O banco aderiu ao movimento pela equidade racial e ao Índice de Equidade Racial nas Empresas, 2 iniciativas de promoção de inclusão. Lutar por esses espaços, Natália, de ter o mover, de ter a conscientização dentro das empresas, de não só trazer pessoas negras para serem empregadas, mas permanecerem. Não basta só a gente assinar, trazer, fazer, é a permanência. Como que a gente cuida para que esses erros não sejam repetidos. Então, um país que ele não tem memória, ele está realmente fadado ao quê? A cometer os mesmos erros. O BNDES também assinou um convênio com um consórcio para estimular a visita de turistas a instituições que atuam na região histórica da Pequena África, na zona portuária do Rio, conhecida assim por ter sido o local onde os negros escravizados desembarcaram e se estabeleceram. Não é um debate só de um destino,
é um debate de visão, é um debate de identidade. Então, o afroturismo ele tem uma geração de emprego e renda com um novo protagonismo. Quando a gente olha para tantos destinos brasileiros, que são destinos desse afroturismo, tem um novo protagonismo, tem uma nova pessoa que fala, né? Tem um novo lugar de fala, tem um novo que aparece como fundamental nesse cartão postal brasileiro. O contrato, com duração de 3 anos, prevê investimentos de 20 milhões de reais na região. A metade será do BNDES. Os outros 10 milhões serão captados junto à iniciativa privada. O primeiro passo será mapear as instituições que atuam na preservação e na valorização da memória africana na região, que é considerada o berço do samba. As entidades selecionadas vão receber obras de melhoria de infraestrutura. Até o fim do contrato, um museu também deve ser erguido na região. Nós vamos ter aqui no território da Pequena África e no Valongo um exemplo para o mundo de como é possível, sim, construir um espaço e um território sem gentrificação, garantindo que a população participe e seja protagonista desse processo. Obrigado por sua companhia nesta quarta-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau.